Bom, continuando, pessoal, na última parte, então, eu cheguei na tabela final, onde todas as atividades que nós tínhamos lá, desde a inspecionar, tá certo? Armazenar, controlar estoques, processar produtos, através da correlação entre o custo da atividade, a atividade que foi realizada, controlar processos dos engenheiros. Foi aplicado o percentual sobre o valor da atividade, desta forma, proporcionando os custos que nós teríamos. Então, nós teríamos, somando todos esses gastos que nós tivemos, só para exemplificar, do requeijão lá, 1.600, 1.200, 1.000, 6.000 e 5.000. Nos dariam, tá certo? Sem base de rateio alguma, 14.800. Então, o custo que nós teríamos alocado à produção do requeijão seria de 14.800 e do queijo, 39.200. O que falta para finalizar o exercício que está colocado aí no slide de vocês? A receita líquida, que é justamente o preço de venda vezes a quantidade que nós vendemos, que estão nos dados iniciais, tá certo? Os custos diretos, que também foram dados lá no início, que seria a matéria-prima e a mão de obra direta, tá certo? E justamente os custos indiretos que nós trouxemos pela metodologia de custeio ABC, que seriam de 14.800 e 39.200. Então, só para verificar de onde saiu esses dados, nós temos lá na primeira parte, tá certo? Nós temos lá os valores que seriam com relação à matéria-prima do requeijão e do queijo. Então, nós teríamos lá a matéria-prima seria de R$12 por unidade e do queijo nós teríamos de R$18 por unidade. Da mão de obra, R$6 por unidade e R$3 por unidade. No slide a seguir, nós teríamos lá, aqui foi dado os valores dos custos indiretos, e embaixo nós temos lá a quantidade produzida e vendida, aqui seria vezes 6.000, vezes 3.000, vezes 6.000, vezes 3.000. A mesma coisa seria com relação à receita. O preço médio seria de R$30 do requeijão, vezes 6.000 unidades produzidas e vendidas, e com relação ao queijo, R$41. Vezes 3.000. Desta forma, nós chegaríamos na última tabela, e aí nós teríamos o quê? Justamente a lucratividade bruta da empresa, que seria justamente o valor da receita, menos a matéria-prima, menos a mão de obra, menos o custo indireto, que nos daria um lucro bruto de 57.200 e de 20.800. Então, pessoal, nessa etapa, nós encerramos basicamente tudo que nós teríamos que dar com relação à matéria, né? Com relação às metodologias de custeio. E a seguir, nós vamos estar fazendo alguns exercícios que foram colocados, né, em alguns exames de suficiência e tirar aí, né, fazer algumas coisas com relação a justamente a
para que vocês possam estar tendo uma revisão aí de algumas coisas que nós fizemos durante as nossas aulas. Então, aqui nós vamos terminar. Esse aqui é o exercício que serve como base para vocês estudarem para o exame de suficiência, do qual nós falamos da metodologia de custeio ABC. E aí, a seguir, nós voltamos em alguns outros quadros, tá certo? De exercícios, justamente para atualizá-los e verificar algumas questões em relação ao que foi aplicado. Então, nós temos lá, uma sociedade empresária realizou as seguintes aquisições de produtos no primeiro bimestre. 40 unidades a R$30, 50 unidades a 24, 50 unidades a 20 e 60 unidades também a 20. A empresa não apresenta o quê? Estoque inicial. No dia 10/2 de 2011, foram vendidas 120 unidades de produtos ao preço de R$40 cada uma. Então, quando nós estamos falando que essas unidades foram vendidas, seria o preço de venda, seria a receita. Não será considerado ICMS. O critério adotado pelas mercadorias vendidas é o método PEPs. Então, vamos lá. Nós teríamos o seguinte, pelo método PEPs, o primeiro a entrar é o primeiro item a sair de estoque, tá certo? Nós colocaríamos o seguinte, nós temos 40 unidades a 30, então, 40 unidades a R$30, tá certo? Na coluna de entrada. Depois nós temos a coluna de saída e o valor do nosso estoque, tá certo? Nós temos o seguinte, então aí pede para vocês calcularem o lucro bruto das mercadorias. Então nós temos o seguinte, nesse caso aqui, nós vamos ter lá o seguinte, 40, né? Vezes os 30, nós teríamos 1.200 de entrada no nosso estoque. Não apresenta estoque inicial, então nós repassamos para o nosso estoque 40 a 30, 1.200. Adquiri mais 50 unidades a R$24. Como os valores são diferentes, então eu vou dar entrada na minha coluna de entradas e repassar o mesmo valor. Desculpem, 50 unidades a 24. 50 unidades a 24. Nós teríamos também 1.200. Então, 50 a 24, 1.200. A seguir, nós teríamos lá a entrada de mais 50 unidades a 20, não importa que o valor reduza, a ordem de entrada será a mesma. Não é pelo valor unitário, sim pela ordem de entrada. Depois nós temos lá 60 unidades a 20. Então, 60 unidades a 20, 1.200, perfazendo o quê? O total do meu estoque. Por que eu coloco desmembrado? Porque os valores unitários são diferentes. E aí foi colocado para vocês o seguinte, no dia 10/2, então, veja, aqui nós temos uma entrada no dia 3/1, depois nós temos uma entrada no dia 24/1, depois, nós temos uma entrada no dia 1/2. E depois nós temos o quê? Antes de dar essa entrada, nós temos uma venda. Então, primeiro, nós vamos registrar essa baixa do nosso estoque na coluna de saída. A saída sempre será correlacionada com o que estiver no valor do nosso estoque. Então, aqui nós vamos dar baixa de 120 unidades, método PEPs, do primeiro para o último. Como eu não tenho 120 unidades a 30, eu vou dar baixa primeiro em 40 unidades a 30, 1.200.
mas eu preciso entregar ao meu cliente o restante. Então, eu vou utilizar mais 50 a 24.200. Falta ainda quantos? Nós demos baixa em 90 unidades. Faltam ser dado baixa em mais 30 unidades, ao valor de R$20. Sobrou no nosso estoque o quê? 50 menos 30 ficaria com 20 unidades, ao valor de R$400. Então, essa seria o quê? A saída do dia 10/2. Importa pelo preço que foi vendido? Não. Aqui nesse momento não. Somente na apuração do lucro bruto, tá certo? Então, nós teremos aqui esses valores e nós teremos uma entrada no dia 15/2. Tá certo? Essa entrada no dia 15/2 será de 60 unidades a R$20, valor 1.200. Então, nós podemos até aqui somar, porque os valores unitários são os mesmos, nós teremos 80 a 20, 1.600. Esse será o nosso estoque final. E o nosso custo? A somatória das saídas. Então, 1.200 mais 1.200 mais 600, o valor total do meu custo, R$3.000. Tá certo? Bom, foi pedido aí que calculasse o estoque, o valor unitário, e o custo dos estoques dos produtos são de... Então, vamos lá ver. Eu acho que aqui não foi colocado, mas aqui seria para a gente colocar o resultado. Então, nosso estoque final seria de 80 unidades a R$20, 1.600, e o nosso custo, R$3.000, tá certo? Então, na resolução desse exercício, nós teríamos o quê? O custo do estoque dos produtos vendidos, tá certo? Seria do quê? De 3.000 e o estoque final de 1.600. O que mais foi perguntado? O lucro com as mercadorias e a quantidade final em unidades no meu estoque. Quantidade final, 80. Então, quantidade final do estoque, 80. O lucro bruto vai ter que ser calculado a receita, que tem o nosso preço de venda de 40, vezes o quê? 120 unidades que foram vendidas. Então, a nossa receita será de 2.400 e o nosso custo, que é a somatória das nossas baixas, opa, mas deu aqui um valor, R$3.000. Então, no caso aqui, nós teríamos um prejuízo na operação, tá certo? Então, o valor aqui seria de menos 600. E nós teríamos aí a finalização, tá certo? Com relação a esse primeiro exercício. Segundo exercício, foram colocadas algumas questões a vocês. Então, foi colocado o seguinte: uma empresa pagou em janeiro de 2010 o aluguel de um galpão destinado à área de produção. Então, vamos lá. Bom, se esse galpão foi utilizado na área de produção, nós já sabemos que ele é o quê? Um custo, tá certo? Então, aqui nós revisionamos a questão do inventário permanente, método PEPS, e agora nós vamos entrar em algumas questões que poderão ser indagadas a vocês. Nós temos lá, uma empresa pagou em janeiro de 2010 o aluguel do galpão destinado à área de produção, relativo ao mês de dezembro de 2009. O lançamento correspondente ao pagamento do aluguel, irá provocar, então, ao pagamento do aluguel. Então, vamos ver lá. Nós temos, a empresa pagou R$10.000 em janeiro. Mas referente ao quê, pessoal? Ao aluguel que nós tínhamos do galpão industrial, da nossa produção industrial, do mês de dezembro, tá certo? O aluguel, pelo regime de competência, ele foi colocado como custo
no mês de dezembro, tá certo? Mas foi pago em janeiro. Bom, o que irá provocar? Um aumento nas despesas e uma redução igual no valor do ativo? Não. Um aumento nos custos e uma redução igual no valor do ativo? Uma redução no ativo e uma redução igual no valor do passivo? Também não. Alternativa D, uma redução no ativo e uma redução igual no valor do patrimônio líquido? Não. Por quê? Porque, na realidade, esse aluguel entrou no custo de dezembro, então ele aumentou o custo e depois ele vai diminuir o quê? O ativo da empresa no ato do seu pagamento. Tá certo? Então, a alternativa correta seria a alternativa B. Por quê? Porque, na realidade, nós estamos aí aumentando o nosso custo e diminuindo o valor da nossa conta caixa. Tá certo? Bom, terceiro exercício do exame de suficiência. Uma empresa de treinamento está planejando um curso de especialização. Os custos previstos. Então, vamos lá para o terceiro exercício. Certo? Então, nós teríamos o seguinte: quais são os custos variáveis? Então, nós sabemos que o custo total pode ser composto do custo variável mais o custo fixo, sendo que o variável total não se altera em relação à quantidade e o custo fixo total não permanece o mesmo de acordo com a quantidade. Então, nós temos lá, de custos variáveis, 1.200, mais o quê? O custo fixo de 72 mil, do qual, desse custo fixo, nós temos lá 4.800 que referem-se à depreciação de equipamentos a serem utilizados. Então, nós temos lá 4.800 referente à depreciação, tá certo? Dos equipamentos. E o curso será vendido, então, o preço de venda tá certo? Será, no caso, de R$6.000. Tá certo? Então, o ponto de equilíbrio contábil é aquele que nós somamos o custo fixo total mais a despesa fixa total, menos o preço de venda, menos o custo variável unitário, menos o quê? A despesa variável unitário. Nós usamos essa questão da depreciação, tá certo? Quando nós vamos colocar no ponto de vista do ponto de equilíbrio financeiro. Então, nesse caso aqui, nós teríamos o seguinte: nós teríamos o preço de venda seria de preço de venda 6.000, menos o custo variável de 1.200, a despesa variável é zero, a depreciação 72.000. Então, nesse caso aqui, nós necessitaríamos de 15 alunos. A alternativa correta seria a alternativa D. Por que nós não usaríamos a depreciação? Porque no ponto de equilíbrio contábil nós não subtraímos essa depreciação, tá certo? Então, um pouquinho de atenção com relação a isso. Quarto exercício do exame de suficiência.
Então, nós teríamos aí, com relação à questão do quarto exercício do exame de suficiência, nós teríamos o seguinte. Uma empresa fabrica, é uma fábrica de camisetas, que produz e vende, é importante essa questão de produzir e vender, tá certo? Porque o custo, ele está relacionado à quantidade produzida. E a venda, a quantidade vendida. Tá certo? Então, é importante. Nesse caso, como os dois se equivalem, tá certo? Então, nós não temos que ter essa preocupação, porque é a mesma questão que a empresa produziu, ela vendeu. Então, vamos lá. A empresa produz e vende mensalmente 3.500 camisetas ao preço de R$5. Então, ela vendeu 3.500 camisetas, que seria o preço de venda, não, quantidade vendida, desculpem, vezes o quê? O preço de venda, que seria de R$5. Nisso, nós teríamos o quê? A receita. Então, nós teríamos lá 3.500 vezes 5, R$17.500, ok? Bom, as despesas variáveis representam 20% do preço de venda e os custos variáveis são de 1,20 por unidade. Então, vamos lá. Nós temos que as despesas variáveis, então, vou deixar aqui de ladinho. Variáveis representam 20% do preço de venda e não da receita. Então, o preço de venda é R$5, vezes o quê? 20%. Então, nós teríamos aí que o valor da minha despesa variável seria de R$1 por unidade. Bom, e os custos variáveis são de 1,20 por unidade. Então, custos variáveis R$1,20 por unidade. Ou seja, a gente vai montando, tá certo, os dados para saber, né, o que vem ao final do exercício, a pergunta que virá e nós podemos responder. A fábrica tem capacidade de produzir 5.000 camisetas. Isso também é muito importante, porque ela está produzindo e vendendo 3.500, mas a sua capacidade é de 5.000. Então, ela poderia ter um lucro maior se ela vendesse uma quantidade maior, tá certo? Então, aí foi feito o seguinte, a capacidade da empresa é de 5.000 camisetas, sem alterações no custo fixo, que é, então, o custo fixo total, que geralmente é para o total da capacidade produtiva, tá certo? Então, se nós não vendermos toda a capacidade produtiva, aí nós teremos uma redução aí na nossa lucratividade, tá certo? E uma pesquisa de mercado revelou que ao preço de venda de R$4 por unidade, então, novo preço de venda. De R$4 por unidade, tá certo? Haveria uma demanda no mercado para 6.000 unidades por mês. Muito importante, muita atenção nisso. 6.000 unidades por mês. Mas a minha capacidade é de 5.000. Então, como é que eu vou aumentar a minha capacidade? Não tenho como fazê-lo. Então, caso a empresa adote a redução de preço para aproveitar o aumento da demanda, mantendo a estrutura atual de custos fixos e capacidade produtiva, o resultado final da empresa será de quê? Veja o seguinte, gente, nós não podemos, vejam, para estar vendendo 6.000 unidades, eu não tenho como vender. Por quê? Porque a minha capacidade é de 5.000. Então, eu tenho que fazer o quê, gente? Calcular em relação ao quê? A capacidade limite da empresa.
Então, no caso aqui, a capacidade limite da empresa é de 5.000 unidades. E o preço de venda, tá certo? Nós vamos utilizar o anterior ou o de agora? Nós vamos utilizar o de agora, R$ 4,00 por unidade. Então, nós vamos ter lá R$ 4,00, só que ao invés de multiplicar por 6.000, eu vou multiplicar o quê? Por 5.000, porque eu não tenho a capacidade de atingir 6.000 unidades. Então, no caso aqui, eu teria uma receita de 20.000. Como a despesa variável representa 20% do preço de venda, também ali alteraria, daria 0,80. Então, nós teríamos aqui de despesa variável 0,80 vezes 5.000 unidades. O custo variável, que seria a receita, seria de 1,20 vezes o quê? 5.000 unidades. Tá certo? E o custo fixo seria de R$ 6.000. Então, aqui nós teríamos a margem de contribuição total, tá certo? E aí nós vamos responder, mantendo a mesma estrutura de fixos e custos fixos, qual o resultado final da empresa. Então, nós precisaríamos fazer com o preço antigo e com o preço atual. Então, aqui seria 20.000, aqui 1,20 vezes 5.000, daria R$ 6.000. Aqui, 0,80 vezes 5.000, daria R$ 4.000. Então, nós teríamos aqui uma margem de contribuição total de 10.000 e o lucro da empresa seria de R$ 4.000. Isso seria com os valores atuais e as vendas atuais. As vendas anteriores, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos um preço de venda que era maior, R$ 5,00, mas nós só vendíamos o quê? 3.500 unidades. Então, aqui nós teríamos 3.500 vezes R$ 5,00, valor R$ 17.500. Aí nós vamos ter lá o custo variável é de 1,20 vezes 3.500, nos daria 4.200. O preço, a despesa variável era proporcional 20% do preço de venda. Então, ela era de R$1. Então, R$1 vezes 3.500, 3.500. E o custo fixo seria o mesmo. Então, aqui nós teríamos uma margem de contribuição total de 9.800. Nós teríamos aí, na realidade, deixa eu colocar aqui o lucro, menos 6.000. Aliás, desculpe, o custo fixo. Nós teríamos aqui 3.800. Então, nós teríamos aqui um incremento de vendas, na realidade, aqui, só analisando pela margem de contribuição total, do que? De R$ 200, porque o custo fixo permaneceria o mesmo. Então, na realidade, o que acontece? Nós teríamos o quê? Aumentaríamos a margem de contribuição total de 9.800 para 10. Então, aumentaria em R$ 200, que seria a alternativa B. Ok? Porque nós não precisaríamos nem, no caso, colocar o custo fixo, porque aqui também daria a mesma coisa, tá certo? Nós aumentaríamos em quê?
em R$200, porque o custo fixo permanece o mesmo. Ok? Então, a resolução do quarto exercício seria basicamente essa. Vocês têm aí a resolução com vocês, tá certo? E aí teria justamente a explicação aqui no quadro de cada uma das situações. Então, vamos lá. Deixa eu ver quantos... Nós temos mais alguns exercícios. Vamos lá para o quinto exercício. Acho que eu leio um exercício. Aqui. Um analista de custos resolveu aplicar as técnicas de análise. Deixa eu ver se eu já tenho a correção. Tenho aqui a correção, a gente vai trabalhar mais rapidamente depois com a correção. Um analista de custo resolveu aplicar as técnicas de análise no ponto de equilíbrio e verificar o desempenho da empresa. Nos últimos meses, 30 mil pacotes, então, quantidade, 30 mil pacotes por mês, tá certo? A base é de R$35, então, o preço de venda de R$35 por pacote. Seus custos e despesas fixas, 472.500 ao mês. E custos e despesas variáveis, de R$15, tá certo? Então, aí se pergunta o seguinte, a margem de segurança é de... Então, vamos lá. Nós teríamos o quê? O ponto de equilíbrio seria o quê? O custo fixo dividido pela margem de contribuição unitária. Tá certo? Nós teríamos que a venda unitária seria de R$35. O custo variável seria de R$15, como colocado aqui embaixo. A margem de contribuição unitária, então, como é que nós calculamos a margem de contribuição unitária? O preço de venda unitário menos custo variável unitário. Seria de 35 menos 15, que nos daria R$20, que está colocado na resolução. O custo fixo, 472.500. Ponto de equilíbrios em pacotes. O que nós faríamos aí? Nós dividiríamos os 472.500, que seria o ponto de equilíbrio, tá certo? Seria custo fixo sobre margem de contribuição unitária, dividido por 20. Nos daria um resultado de 23.625. A venda normal é de 30 mil pacotes. Então, eu teria o quê? Eu teria uma receita de 30 mil vezes o preço de venda, que seria de 35. Então, nós teríamos lá 1.050.000. Isso seria a receita da empresa. O ponto de equilíbrio vezes 35, então, 23.625, vezes justamente a quantidade, o preço de venda, nos daria, tá certo? Quanto que nós teríamos que vender a mais. Então, o nosso valor, nós temos que vender 23.625 a R$35, e o valor da nossa venda, 826.500. O que é a margem de segurança? É a diferença, justamente, entre o que eu estou vendendo, menos aquilo que seria, ou seja, cobre o meu custo total. Aqui, em 826.500, eu não tenho lucro nem prejuízo.
826,675. Eu fiz aqui errado a conta. Na tabelinha de vocês está correto. 675. Então, a margem de segurança seria justamente a diferença. 223, 125. Ok? Então, na resolução desse exercício, primeiro, acho a margem de contribuição unitária, calculo o ponto de equilíbrio, calculo a receita da empresa, faço a diferença, multiplico o ponto de equilíbrio vezes o preço de venda, acho quanto que seria, quanto eu teria que vender para cobrir os meus custos fixos e despesas fixas, tá certo? Os meus custos totais e a diferença seria o que a empresa iria ganhar, ou seja, a sua margem de segurança, tá certo? Então, aí nós temos mais 2 exercícios para a gente encerrar. O quinto exercício. Então, como eu disse, isso tudo são exercícios que caíram no exame de suficiência e que nós estamos fazendo uma revisão de tudo aquilo que foi repassado para vocês na matéria. Uma empresa incorreu nas seguintes operações em determinados meses. O departamento de compras comprou a matéria-prima no valor de R$ 25,00. Então, valor da matéria-prima, R$ 25,00 por unidade. O departamento de compras comprou matéria-prima e incorreu em gastos próprios. Então, gastos próprios do departamento no valor de R$ 5,00. Ok? O departamento de produção recebeu a matéria-prima do departamento de compras e incorreu nos seguintes gastos próprios. Então, o departamento de produção incorreu nos seguintes gastos de R$ 50,00 para produzir o produto. Ok? O departamento de vendas recebeu o produto produzido e incorreu nos seguintes gastos. Departamento de vendas R$ 30,00 para vender, tá certo? Gastos próprios do departamento de compras. Espera aí. Departamento de compras, eu acho que eu pulei. Departamento de compras. Então, nós temos, repetindo, departamento de compras comprou matéria-prima, então a matéria-prima, R$ 25,00. Gastos próprios do departamento de compra, R$ 5,00. Então, estaria colocado aqui em cima. Gastos próprios para produzir, 50 para o departamento de produção. O departamento de vendas incorreu nos gastos de R$ 20,00, que está colocado errado, R$ 20,00. O preço de venda é de 120, ok? Considerando que a transferência entre os departamentos ocorreu pelo custo total realizado, é incorreto afirmar, tá certo? Que o custo total do departamento de produção é de R$ 80,00. O custo total do departamento de vendas é de R$ 100,00, dos quais 80 transferidos de outros departamentos. Se o departamento de compras apurou um prejuízo de R$ 30,00. Por que o departamento de compras apuraria um prejuízo de R$ 30,00? Não tem cabimento essa colocação. Por quê? Porque, na realidade, ele incorreu nesses gastos e foram repassados para o departamento de produção. E o departamento de compras de produção somaram nos períodos com as receitas de vendas internas o montante de 110. Então, a alternativa incorreta, nesse caso, seria a alternativa C,
Porque o departamento de compras não apresentou prejuízo algum. Por quê? Porque esse valor é transferido para os demais departamentos. Tá certo? Então, a alternativa C aqui, não haverá prejuízo no custo de nenhum departamento. Por quê? Porque os repasses são feitos e eu tenho que ter o quê? O preço de venda que venha a suprir. Então, vocês têm lá todas as alternativas. Então, vocês têm lá correta a primeira, tá certo? Porque seria a somatória do custo de compras, tá certo? Que nós teríamos aqui de R$30. Depois, o CPV seria de R$80, que seria a somatória de 25 mais 5 mais 50, que seria do departamento de produção, tá certo? E a incorreta, como eu falei, é justamente porque não haveria prejuízo algum nesse departamento. Bom, pessoal, aqui nós encerramos a parte de custos. Espero ter colaborado com vocês, eu e o professor João Luiz, e espero que vocês tenham bom sucesso justamente na finalização aí e no exame de vocês. Uma boa noite a todos.